Eu defino o LabJOR como um centro de referência nos estudos de jornalismo, com maior foco no jornalismo científico, mas que tem uma atuação muito forte, principalmente nos últimos anos, na extensão, então na produção de artefatos para divulgar ciência, para ter contato com o público e também descobrir o que o público pensa sobre ciência e tecnologia, sobre inovação. Nesse âmbito da extensão, nós temos a produção de muito material, como revistas, já produzimos vídeos, já produzimos livros. Então, eu considero um centro de referência nessa área, mas que tem se ampliado também para questões mais específicas dentro da ciência e tecnologia, assim como experiências culturais, artísticas, ou que mesclam tudo isso, né? Entre missões distinguidas da mídia da imprensa, repensa, está o que não é delas, mas só do leitor de base, o que lê nas entrelinhas das imagens de janelas abertas entre o excesso e o quase. A ideia de criar o laboratório de jornalismo surgiu de conversas que tivemos com o jornalista Alberto Dines e com o professor Marques de Mello. Nós então lançamos o LabJOR com um evento que reuniu figuras extremamente importantes e expressivas da imprensa, no mundo da comunicação, jornalistas, empresários da área. E este encontro se chamou exatamente a imprensa em questão, que depois teve uma reedição. Incluímos o laboratório de jornalismo, o LabJOR, juntamente com o LabUrb, no núcleo de criatividade. O nome todo é Núcleo de Desenvolvimento de Criatividade, o NUDECRI. E a partir daí foram desenvolvidos vários seminários, várias atividades, até a gente chegar no foco no jornalismo científico. E nesse momento, vamos imaginar 98, 97, começa-se a pensar num curso de divulgação de jornalismo científico. Então esse curso já nasce pioneiro por demais, porque é um primeiro momento que ele reúne pesquisadores de várias áreas e jornalistas com várias formações e vários graus de evolução. Neste meio tempo, houve uma iniciativa da FAPESP fantástica, que foi a criação de um programa de bolsas, que é o Mídia Ciência, a Bolsa José Reis, de divulgação científica, de jornalismo científico. Que é uma bolsa que auxilia, colabora e traz um treinamento para esse aluno, para que ele possa fazer as divulgações de um centro dentro da própria Consciência. A Consciência era uma revista feita especificamente antes, só como atividade do curso, não como uma publicação, com certa regularidade, etc. Era feita só como uma atividade. Embora publicada na internet, etc., ela era muito mais fechada nesse sentido. E era uma ideia de realmente a revista funcionar como um laboratório, né, de jornalismo, como o LabJOR se propõe, em que os estudantes pudessem experimentar o jornalismo científico de várias formas. E foi muito interessante, foi o nosso projeto Mídia Ciência FAPESP, de colocar essa revista em andamento. E hoje é muito interessante de ver que nós que fomos da primeira turma, nos tornamos pesquisadores do LabJOR e editores da revista, e hoje a gente ajuda a formar os alunos do laboratório. E a gente foi percebendo cada vez mais o quanto esse é um papel importante para a gente aqui no laboratório, além de produzir algo que já seja um produto acabado, já seja consumível, digamos assim, já esteja dentro de padrões de responsabilidade, de ética, etc. Tem uma parte muito importante que eu acho que é formar as pessoas. Pensar que o teu texto vai ser alguma coisa que vai circular,
não é? Assim, se ele for bom, se ele estiver lidando com alguma coisa que é de impacto para as pessoas, que mexe com as pessoas, aquilo vai circular e vai ter uma função social, assim, de responsabilidade mesmo, assim. A imprensa observa acordada 24 horas e cria os acontecimentos observados na 25ª hora do dia. A SBPC tem uma revista chamada Ciência e Cultura, que é histórica, ela tem mais de 60 anos. Nessa época, 2001, 2002, o Vogt assume o projeto, ele monta o projeto da revista com a cara que é hoje, né, com um dossiê temático, um núcleo temático que é a capa, e reborda, vamos dizer assim, fora dos artigos científicos, artigos de interesse na área de Brasil, mundo, cultura. Mas uma coisa que foi o nosso desafio desde 2002, era uma revista cada 3 meses, então tinham só 4 por ano, então a gente tinha algumas restrições, tinha que ter, toda notícia tinha que ter um fôlego pelo menos de 4 meses, ou até mais, né? Então, uma coisa era o seguinte, qual a linguagem? O que a gente tinha que fazer? Isso é um primeiro desafio editorial que colocou para a gente, né? Que a gente foi testando e foi melhorando, inclusive. E hoje é uma revista que está indexada no Cielo, tanto a Ciência e Cultura quanto a Consciência. Isso é bastante interessante, porque o fato de estar indexada no Cielo nos traz uma outra visibilidade, né? Então as pessoas que fazem busca no Cielo podem cair nos nossos artigos, né? O fato do Cielo considerar 6 revistas de divulgação para indexar é muito interessante, porque considera o valor da divulgação científica. E além disso, as revistas, tanto Ciência e Cultura quanto Consciência, têm Qualis, né, que hoje é um índice usado pela CAPES para avaliar, de alguma forma, onde os grupos de pesquisa estão publicando. Então, a Ciência, Cultura e Consciência, por terem Qualis, é uma vantagem para a gente quando a gente vai convidar os cientistas a escreverem. Não se impressione com o fato, tampouco o acontecimento. Preste atenção no diálogo da imagem com o movimento. Depois da experiência e com a experiência da pós-graduação, lato sensu, nós então começamos a imaginar que estávamos maduros para trabalharmos a ideia do programa de mestrado. É uma consequência natural, eu acho que de um envolvimento cada vez maior que a gente foi tendo, porque a gente foi amadurecendo também, eu acho que a gente amadureceu bastante. E isso, acho que aqui foi muito legal, porque desde o primeiro momento, assim, eu estava desde as primeiras reuniões de formação da revista, da Consciência. A gente sempre teve muito, não digo que a gente fez o que quis, mas a gente conseguiu sempre falar para levar a revista para os caminhos que a gente achava que eram importantes. Então eu acho que a gente foi aprendendo com isso. E a gente foi aprendendo com isso, e aí a pesquisa acabou sendo nesse sentido, uma consequência natural, porque a gente aprendeu, a gente já passou a ter algo a contribuir como reflexão, por causa dessa experiência mesmo. E estamos agora já ambicionando, e em fase bastante adiantada do processo. Acredito que o ano que vem a gente consiga concretizar mais essa meta, que é da oferta do nosso doutorado em jornalismo científico e cultural. Eu acho que uma das áreas que estava faltando para o LabJOR atuar era a graduação. Foi justamente essa percepção de que, para mudar realmente uma cultura de divulgação científica entre os especialistas, seria ideal que a gente atuasse com cientistas em formação. Então, hoje a gente iniciou esse semestre, eu e a professora Graça Caldas, e estamos com alunos de diversas áreas numa mesma sala de aula, né? Então, biólogos, físicos, engenheiros, linguistas, futuros linguistas, enfim.
Então tem sido uma experiência bastante rica de mostrar para eles o quão importante é que eles possam levar a informação da pesquisa que eles estão envolvidos para a sociedade ou para o conhecimento da própria comunidade. O que dá para perceber é isso, quando tem um diálogo forte, quando a universidade é bem atuante, em que estado que for, isso aparece socialmente, na forma dos jornais. O cientista participa mais, ele integra mais o corpo da comunidade, assim. Nós vivemos numa sociedade que tem como uma das marcas de características, não é, o fato de que ela engendrou, produziu uma cultura muito particular, dentro da história do desenvolvimento da cultura, chamada cultura científica, e que esta cultura tem um papel tão importante, tão marcante, tão definidor das relações sociais no mundo contemporâneo, que ela também tem uma capacidade de engendrar comportamentos e características muito próprias desta sociedade em que nós vivemos. E cabe a nós, de fato, tratar desse tema e tentar entender como é que se dá a dinâmica dessa cultura na sociedade contemporânea. Registre-se para uso devido. O mundo difuso porque difundido.